Na aurora de um dia comum, Lara, uma adolescente de 16 anos de olhar intenso e alma inquieta, dirigia-se à escola com passos silenciosos e o coração pulsando em um compasso acelerado. Ao caminhar pelos portões da instituição, ela absorvia cada detalhe ao seu redor: os risos despreocupados dos colegas, os grupos que se formavam e dispersavam, e os segredos que pareciam pairar, invisíveis, entre as paredes de tijolo envelhecido. Lara sempre se destacou, não por sua extroversão, mas por sua sensibilidade para perceber as contradições do mundo que a cercava. Em um ambiente onde a aparência e o status ditavam regras invisíveis, ela sentia um desejo ardente de revelar aquilo que, aos olhos de muitos, permanecia escondido. Era como se a escola, com toda a sua rotina, fosse palco de pequenas tragédias e mentiras silenciosas, e ela se sentisse compelida a ser a voz que denuncia essa hipocrisia. Em seu quarto, que era tanto um santuário quanto um refúgio de pensamentos turbulentos, Lara encontrava a privacidade que necessitava para dar vazão às suas inquietações. As paredes decoradas com pôsteres de bandas e citações filosóficas testemunhavam sua busca por significado, enquanto a mesa bagunçada repleta de livros e o laptop eram seus instrumentos de expressão. Sentada diante da tela, ela abria seu blog intitulado Vozes Ocultas. Com os dedos firmes, mas o olhar cheio de dúvidas, ela digitava cuidadosamente seus textos, onde desnudava os segredos dos colegas que, sem saber, alimentavam uma rede de mentiras e omissões. Em uma das postagens recentes, ela relatava o escândalo de Samuel, cuja imagem impecável se desmoronava por trás de uma mentira que ele cultivava para manter seu status. Cada palavra digitada era um tijolo a mais na muralha, que em sua mente separava a verdade da ilusão. Quando Lara clicava em publicar, sentia uma mistura avassaladora de alívio e terror. Era como se, por um breve instante, ela se libertasse de um fardo invisível, mas ao mesmo tempo se expusesse a um mundo que poderia não perdoar sua audácia. Enquanto o blog ganhava novos acessos e os comentários começavam a chegar, entre eles mensagens de apoio, indignação e até ameaças veladas, a jovem percebia o impacto de suas palavras na comunidade escolar. Nos corredores da escola, o ambiente se transformava a cada nova manhã. Murmúrios e olhares desconfiados tomavam conta dos espaços comuns. Alunos que antes caminhavam com a confiança de quem nada tem a esconder, agora se viam pegos de surpresa por revelações inesperadas. O mistério que envolvia Vozes Ocultas era tão palpável quanto a ansiedade que se espalhava pelos grupos. Enquanto alguns tentavam identificar o autor dos vazamentos, outros se perguntavam se aquele anonimato seria de fato uma máscara para a justiça ou apenas um mecanismo para provocar destruição. Durante as aulas, o clima tenso se fazia ainda mais presente. Professores, cientes do turbilhão de rumores, enfatizavam a importância da privacidade e do respeito às informações pessoais. Em uma dessas aulas, a mensagem era clara: difundir informações sem consentimento poderia ter consequências irreparáveis. Embora as palavras do professor tivessem o intuito de alertar, Lara sentia uma pontada de culpa e, ao mesmo tempo, a convicção de que algo precisava ser exposto para que a verdade emergisse. Lara também encontrava momentos de breve conexão com aqueles que, de alguma forma, compartilhavam de suas inquietações. Em um café modesto dentro da escola, ela se encontrava com Maria, sua amiga mais próxima, cuja sinceridade sempre contrastava com a fachada aparente dos demais alunos. Sentadas diante de xícaras de café fumegante, Maria via nos olhos de Lara não apenas a determinação de alguém que queria mudar as coisas, mas também a angústia de carregar um fardo que parecia cada vez mais pesado. Em meio a confidências silenciosas, Lara revelava que, ao expor os segredos, acreditava estar gritando contra a injustiça e a falsidade que imperavam ao seu redor. Contudo, a voz da razão, representada no olhar preocupado de Maria, lembrava que cada revelação trazia consigo consequências imprevisíveis. Os dias se sucediam e a tensão só aumentava. A escola, que antes era um espaço de convivência, despreocupada, transformara-se em um terreno minado de suspeitas e receios.
A cada intervalo, grupos de alunos se reuniam, sussurrando teorias sobre a identidade de vozes ocultas e debatendo os escândalos que até então tinham sido cuidadosamente guardados. Lara, que circulava entre os corredores com a mente tomada de inquietude, via o impacto de suas palavras refletido nos rostos ansiosos e desconfiados de seus colegas. Ela, por vezes, se isolava nos bastidores da escola, longe dos olhares inquisitivos, para sentir por um breve momento a solidão de quem carregam. Em meio a esse turbilhão, uma reunião de emergência foi convocada na escola. No grande auditório, pais, professores e alunos se reuniram para discutir a divulgação anônima de informações pessoais. A atmosfera era carregada de tensão. Cada olhar denunciava a dor e a insegurança de uma comunidade abalada pela exposição de segredos. O diretor, com voz grave, enfatizou a importância da confiança e alertou para os perigos de um anonimato que, embora pareça proteger, pode também destruir relações e vidas. Para Lara, assistir a essa reunião foi um momento de profunda reflexão. Ela via, ali, os efeitos colaterais de suas ações. A dor de colegas que se sentiram traídos, a humilhação de vidas expostas e a crescente sensação de que, talvez, ela tivesse ultrapassado um limite que jamais poderia ser desfeito. Depois da reunião, em meio ao silêncio reconfortante da biblioteca da escola, Lara buscou refúgio. Sentada num canto afastado, ela revisitou suas postagens e leu, com o coração apertado, os comentários que variavam do apoio à condenação. Em uma de suas últimas leituras, deparou-se com a dolorosa confissão de um aluno que, humilhado publicamente, agora se via isolado. Foi nesse instante que a verdade se impôs com toda a sua crueldade. Cada palavra sua, cada revelação, tinha consequências reais e dolorosas. O dilema moral que a perseguia se intensificava a cada linha digitada, e o peso da responsabilidade ameaçava esmagar sua própria identidade. Na manhã seguinte, o clima nos corredores estava mais pesado do que nunca. O ar, carregado de desconfiança, fazia com que os sorrisos se tornassem raros e os olhares, furtivos. Durante as aulas, o silêncio era interrompido apenas pelos sussurros inquietos dos alunos e pelos comentários indiretos dos professores sobre a importância da ética digital. Lara, sentada entre os colegas, sentia-se dividida entre a necessidade de expor as injustiças e o arrependimento crescente por ter causado tanto sofrimento. Em meio a esse turbilhão, sua amiga Maria se aproximou, oferecendo apoio silencioso e um toque reconfortante, como quem deseja acalmar uma tempestade interna. À noite, de volta ao seu quarto, Lara confrontou-se com a si mesma. Diante do brilho frio do laptop, ela abriu um novo documento intitulado Reflexões. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, ela começou a digitar, permitindo que suas emoções se derramassem em palavras sinceras. Em sua narrativa, Lara reconheceu que a linha tênue entre justiça e vingança havia se desfeito diante dela. O que começou como um ato de coragem para expor a hipocrisia havia se transformado em uma espiral de consequências dolorosas, onde a verdade, desprovida de empatia, se transformara em uma arma afiada contra aqueles que ela pretendia ajudar. A dor do arrependimento misturava-se à dúvida. Seria possível, afinal, corrigir o que havia sido feito? Quem ela realmente era diante do espelho refletido em suas próprias palavras? Enquanto os dias passavam, o ambiente escolar mostrava sinais de mudança. As conversas entre os alunos, antes dominadas pelo medo e pela desconfiança, começavam a ceder lugar a uma reflexão coletiva sobre a importância do respeito e da responsabilidade. Em uma aula de ética, o professor conduzia um debate sobre o poder da verdade e os riscos do anonimato, instigando cada aluno a repensar suas atitudes. Para Lara, aquelas palavras ecoavam como um chamado à transformação. Ela via que a verdadeira mudança não estava na exposição dos segredos, mas no diálogo aberto e sincero que pudesse unir, em vez de separar, os corações daqueles que se sentiam feridos. Consciente de que seus atos não poderiam ser desfeitos, Lara decidiu que era hora de mudar o rumo de sua história.
Em uma decisão carregada de coragem e humildade, ela acessou seu blog e, com o coração apertado, escreveu sua última postagem. Ali, sem a proteção do anonimato, ela se despia de todas as máscaras e revelava, em uma confissão pungente, os motivos que a levaram a agir de forma tão radical. Em suas palavras, Lara pedia perdão aos que haviam sido atingidos, reconhecendo que, ao tentar ser a voz que denunciava a hipocrisia, ela havia se tornado parte do problema. Ela expressava a esperança de que, dali em diante, a verdade fosse compartilhada com empatia e responsabilidade, e que a comunidade pudesse aprender. No dia seguinte, os corredores da escola pareciam ter uma nova energia. Embora o ambiente ainda guardasse traços do medo e da desconfiança do passado, havia também um lampejo de esperança. Maria, que sempre fora a voz da razão e da compaixão, encontrava em Lara não apenas a amiga que conhecera, mas uma jovem que havia aprendido, da maneira mais dolorosa, o valor do perdão e da responsabilidade. Aos poucos, os alunos começaram a refletir sobre suas próprias atitudes, e o debate sobre ética e privacidade passou a ser encarado como uma oportunidade de crescimento pessoal, e não como uma arma de destruição. Nas aulas de ética, os debates se intensificaram, e o professor incentivava cada aluno a compartilhar, de forma anônima, os erros e os aprendizados que marcaram suas vidas. Essa prática, que inicialmente parecia ironicamente apropriada, ajudava a transformar a dor em lição e a vergonha em oportunidades de recomeço. Lara, sentada em sua carteira, ouvia com atenção cada relato, sentindo que, de alguma forma, sua própria trajetória se entrelaçava com as histórias dos colegas. Cada relato era um lembrete de que todos, em algum momento, eram suscetíveis a errar, e que a verdadeira coragem residia em admitir as falhas e buscar o perdão. Ao final do ciclo escolar, quando o sol começava a se pôr sobre os portões da escola, Lara observava os colegas se despedirem com abraços e palavras de incentivo. A atmosfera, antes carregada de tensão, agora transbordava um sentimento de reconciliação e esperança. No pátio, sob o brilho dourado do entardecer, ela sentiu que aquele era um novo começo, um momento para deixar para trás os erros do passado e abraçar a possibilidade de um futuro construído com diálogo e respeito mútuo. Lara caminhava lentamente pelos corredores, cada passo marcando não apenas o fim de uma etapa, mas o início de uma jornada de autoconhecimento e maturidade. Seus olhos, antes cheios de inquietude, agora refletiam a serenidade de quem aprendeu, da maneira mais difícil, que a verdade só liberta quando é compartilhada com amor e empatia. E assim, enquanto os últimos raios de sol desapareciam no horizonte, ela se entregava à certeza de que cada cicatriz, cada erro, era também uma lição, uma oportunidade de recomeçar e de construir um mundo onde as vozes ocultas encontrassem, enfim, espaço para serem ouvidas de forma responsável e humana.